Quero estar lendo Lucas 8, versículos 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. Você vai encontrar aí, se não vai aparecer aqui, já apareceu. Olha só, o texto está aqui. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Jesus é maior do que a tempestade. Levante sua mão direita aos céus. Pode ser a esquerda, não tem problema. Levante sua mão. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Não sairemos daqui como entramos. Nossa fé será edificada, e o teu poder, o teu amor, a tua presença, de uma maneira linda, ímpar, irá se manifestar na nossa vida. Sairemos daqui para vivermos, Senhor, coisas extraordinárias, poderosas do Senhor na nossa vida. Em teu nome oramos, e todos digam amém. Assente-se, por gentileza. Jesus é maior do que a tempestade. E eu quero justamente começar esta pregação dizendo a você, preste atenção nisso: a tempestade não vai te parar. Eu disse que a tempestade não vai te parar. Eu quero que você olhe para alguém perto de você e diga: a tempestade não vai te parar. O mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, é um lugar simbólico e estratégico no ministério de Jesus. Foi no mar da Galileia que, num dia de frustração, Simão, pescador, emprestou o barco para Jesus usar como um púlpito, enquanto lavava as redes, depois de uma noite inteira sem conseguir pescar um só peixe. Foi naquele dia que Jesus está pregando, que desafiou Simão a ir mar adentro para lançar as suas redes para a pesca. Ora, Pedro conhecia o mar como ninguém, e ele deixa isso claro para Jesus quando diz a Jesus: olha, eu trabalhei, nada consegui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro conhecia bem o mar, mas Jesus conhecia os peixes. Pedro, por causa da obediência, faz a sua maior pesca, a maior pesca da sua vida. E no dia da maior pesca que Pedro poderia experimentar, Jesus o chama para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de gente. Ele atende o chamado, porque afinal de contas prefere andar com quem faz milagres do que apenas ter um milagre para contar. Ali Jesus chamou pescadores comuns e os transformou em apóstolos extraordinários. Pedro, Tiago, João, André conheceram a voz de Jesus em meio às redes, deixaram tudo para segui-lo. Agora entenda, o mar da Galileia foi este palco que Jesus usou. O mar da Galileia era também conhecido pelas tempestades repentinas e violentas. Essas tempestades eram causadas
por correntes de ar que descem pelas montanhas ao redor, terríveis tempestades. E aí eu tenho que falar um pouquinho do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é pequeno, não é grande, é pequeno, é um lago pequeno, possui apenas 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, pequeno, um mar pequeno. Era pequeno, mas a tempestade foi grande. Mar pequeno, mas a tempestade foi grande. Isto quer dizer que não podemos ignorar as pequenas coisas, porque em pequenas coisas podemos ter levantes enormes contra a nossa vida. De pequenas coisas podemos enfrentar talvez as maiores tempestades da nossa história. Por isso é preciso o tempo todo estar atento, observando as circunstâncias sem perder os olhos da presença de Jesus. Afinal de contas, Jesus é a resposta. Diga amém. Você sabe que Jesus e seus discípulos não estavam indo para qualquer lugar. Eles estavam indo para a região dos Gadarenos, onde ele libertaria um homem possuído por uma legião de demônios. Antes de Jesus chegar, a tempestade veio. Para mim, é o que penso eu, mesmo entendendo os fatores de que era possível, vez por outra, acontecer uma tempestade ali. Esta tempestade tinha a sua raiz espiritual. Era um ataque espiritual disfarçado de um fenômeno natural. O que eu vejo nesse texto, quando olho para ele? Eu vejo que Deus é grande em soberania, que o controle sempre está em suas mãos. Diga, o controle sempre estará nas mãos de Deus. O que você vê, pastor? Que Deus é poderoso sobre todas as forças naturais, sobre todas as forças espirituais. Não há nada longe do alcance da sua mão. Diga, não há nada longe do alcance da mão de Deus. O que eu vejo quando olho para esse texto? Que Deus é bom o suficiente para nos ouvir mesmo quando estamos com medo. O medo não é maior do que o propósito. O medo não é maior do que a sua palavra. Diga, o medo não é maior do que a palavra de Jesus. E eu anotei aqui coisas que eu quero compartilhar com você, para você sair daqui hoje nesta fé, porque você vai sair daqui incendiado. Hoje, quando eu preparava esse sermão à tarde, eu me pus a chorar, porque o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. Antes de pregar para você, Jesus pregou para mim. Antes de liberar essa palavra sobre a tua vida hoje à tarde, quando eu estava me preparando, o Espírito Santo liberou essa palavra sobre a minha vida. Então eu sei o que ela vai produzir na sua história, porque já começou a produzir na minha. Se prepare, porque hoje você sai daqui para viver um novo tempo na sua história, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu anotei é que a palavra de Deus é uma ordem. A palavra de Deus é uma ordem. Diga, a palavra de Deus é uma ordem. É uma ordem, põe tudo em ordem, ajusta todas as coisas, reorganiza, reconfigura, refaz. A palavra de Deus é uma ordem. Entenda que a palavra de Deus não é uma via opcional para os seus discípulos. Para quem não serve a Jesus, nada importa. Tanto faz, tanto fez. Jesus fala o tempo todo. Alguns dão crédito, outros não. Alguns desprezam, alguns levam parte, porque acham que isso ou aquilo serve. Outras coisas não servem. Mas para quem serve a Cristo, a palavra de Deus, a palavra liberada pelo Senhor, sempre é uma ordem. É uma
ordem. Nós obedecemos e Ele toma a frente. Ele toma a frente. Ouça a direção de Deus para a sua vida, porque quando Deus falar que é para você ir, você deve ir. Quando Ele falar é para atravessar para o outro lado, é para atravessar para o outro lado. Quando Ele der uma direção, assuma o compromisso em caminhar. O versículo 22 do capítulo 8 de Lucas diz: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Eles não ficaram questionando. Ninguém falou sobre como seria o tempo, se haveria ou não qualquer tipo de ameaça. Eles ouvem a voz de Jesus e obedecem. Sabe o que eu observo quando vejo uma direção dada por Jesus? Que a palavra de Deus é uma garantia. A palavra de Deus é uma garantia. A palavra de Deus é o quê? Uma garantia. Deus está falando contigo, então é uma garantia. A luta pode ser grande, mas a palavra de Deus é maior. A palavra de Deus é uma garantia. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu carrego esse tipo de coisa dentro de mim. Quando eu ouço qualquer tipo de ameaça, fico tranquilo, porque eu sei que a palavra do meu Deus é a minha garantia. Não pense na palavra de Deus de outra forma a não ser como uma definição segura, em que você pode confiar. A palavra de Jesus é rumo seguro, é definição clara de destino. Aliás, eu tenho certeza do céu, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza de que todos os meus pecados me foram perdoados. Eu tenho certeza que o meu nome está inscrito no livro da vida. E por que eu tenho certeza? Porque a palavra de Deus é uma garantia. O inimigo vai soprar todo tipo de sorte contra você, vai tocar na sua vida falando uma ou outra coisa, mas há uma palavra maior, e é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma garantia. Jesus não disse para os seus discípulos: olha, vamos tentar atravessar para o outro lado, vamos ver se é possível. Se não der nada errado, nós chegamos. Ou se não der, vamos então buscar um plano B. Não. A palavra de Jesus não é quem sabe, nem talvez, nem se der certo. A palavra de Jesus é passemos. É como? Passemos. É um verbo de destino. Passemos, vamos atravessar, vamos chegar do outro lado. Nós temos um alvo, nós temos um destino, nós sabemos para onde estamos indo. Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara de gente que sabe para onde está indo. Você tem que saber para onde está indo. Agora entenda, escute, a direção de Deus não elimina desafios, mas a direção de Deus garante presença. Não elimina desafios, mas garante presença. Não elimina desafios, mas garante presença. Não elimina desafios, mas garante presença. Levanta sua mão aí e declare isso. Diga: eu creio. Maior do que o desafio é a presença de Deus na minha vida. É isso. Você vai enfrentar desafios, mas em cada um dos desafios que você enfrentar, Deus estará presente. Você não está sozinho. Ele está conosco. Diga: Ele está conosco. Pastor, mas a garantia da presença está no texto? Está no texto, na história, mas também na primeira ordem que Jesus dá. Porque Jesus diz: passemos para o outro lado. Ele não diz passem. Teve uma ocasião que Jesus disse para eles: vocês vão, depois eu vou.
E mesmo eles pensando que estavam sozinhos, de repente apareceu no meio desse mar um fantasma que não era fantasma, era ele. E ele chegou na hora certa. Mesmo quando ele manda você ir à frente, ele sabe o que está dizendo. Mas quando ele fala passemos, significa eu faço parte do projeto, eu vou contigo, você não vai sozinho, eu estou presente, lado a lado, ombro a ombro, eu estou na direção dessa coisa, diga amém. Mais ainda, obedecer a Deus, escute o que eu vou dizer, entenda, porque eles obedeceram. Obedecer a Deus não nos isenta das tribulações. Você vai ser, meu irmão, trucidado pelo inimigo. O inimigo vai vir com força contra você. Não espere aplausos do inferno. Se o inferno e os seus adeptos estiverem te aplaudindo, tem alguma coisa errada. Mas se o inferno vir contra, fica tranquilo, fica tranquila. Você está no caminho certo, porque obedecer a Deus não nos isenta das tribulações. Entenda que o barco da obediência também vai enfrentar tempestades. Aliás, cuidado com o tipo de pregação que afirma que se você é de Deus, não vai enfrentar luta, prova, dificuldades, tempestades. Agora você é de Deus, só tem afago, só tem abraço. Não, meu irmão. Aliás, já ouvi gente dizendo: pastor, depois que me converti, parece que o inferno inteiro está contra mim. Claro, antes você andava nele, agora você anda na contramão deste mundo. Agora você é de Cristo. Mas nem mesmo a tempestade desse tamanho pode definir qual será a situação, porque para você não haverá fracasso, para você haverá vitória, porque a presença de Deus está contigo e a palavra dele é uma ordem. Jesus jejua 40 dias e 40 noites, e você vai ver logo depois ele sendo tentado pelo diabo. Nem ele escapou. Mas eu e você temos segurança, diga amém. Em Lucas 8:23 diz: e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lugar, enchiam-se de água, estando em perigo. Veja que o texto bíblico diz: navegando eles. Tem gente que fica esperando o tempo. Eu preciso de mais uma confirmação, eu preciso de mais uma para dar o passo, para acreditar, para crer, para orar mais. Você não tem que esperar confirmação para jejuar, para orar, para ler a palavra, para estar na igreja, para servir a Deus, para ser mais comprometido, para fazer a obra de Deus. Você não precisa de confirmação. O chamado é para todos nós. Quem fica esperando o tempo acaba ficando sem enfrentar tempestades, e quem fica sem enfrentar tempestades nunca vai ter uma história, um testemunho, um livramento para contar. Eu prefiro arriscar, humanamente falando, e ter um testemunho para contar, do que viver contando o testemunho dos outros. Olhe para alguém que está perto de você e diga: você vai contar seus testemunhos. Você vai ter testemunho para contar. Às vezes enfrentamos turbulências, tempestades, porque resolvemos obedecer. Porque o quê? Resolvemos obedecer. Agora, quando eu me meto em problema que eu mesmo criei, eu tenho que dar um jeito de resolver, e eu vou tentar trazer Deus para essa realidade. Mas quando eu obedeço à voz de Deus, eu tenho garantia que esse problema não vai ser nada. O problema vem, a dor vem, a luta vem, a circunstância vem,
mas você é vitorioso. Por quê? Por que você é? Porque você está debaixo de uma palavra. Você está num compromisso. Você está em obediência. Diga amém. Mas essa tempestade, entenda, essa tempestade é um palanque para a glória de Deus. Eu quero que você olhe para alguém e diga para essa pessoa, diga com fé, diga para ela: essa tempestade é palanque para a glória de Deus. Escute, ao olhar para o texto, humanamente é possível pensar, é possível que o ministério de Jesus podia terminar ali, humanamente. Mas quando você olha na perspectiva de quem Cristo é, aquela tempestade não é outra coisa a não ser palanque. Essa tempestade aí é palanque para a glória de Deus. A tempestade que você está enfrentando é o terreno propício para que a glória de Deus seja revelada, manifestada. Nós precisamos aprender que diante da tempestade 3 coisas ficarão evidentes. Primeiro, a sua limitação humana diante das tribulações. Sua limitação humana. Segundo, vai ficar evidente, quem está com você no barco. Ali estavam os discípulos e Jesus. Discípulos, vamos pensar em Tomé, o que tem que ver para crer, em Pedro, sanguíneo, às vezes destemperado. Vamos pensar em Judas, zóio grande. Vamos pensar em João, o amoroso. Talvez podemos até dizer que João era um tipo de um sentimental, enfim. Mas o segredo é que no barco também estava Jesus. E terceiro, o poder de Jesus para calar a mais terrível das tempestades. Entenda que Deus permite a provação para mostrar sua glória. Tem gente que vai ver a glória de Deus nesses dias. Eu posso te afirmar com todas as letras garrafais: Jesus está aqui. Se Jesus não está conosco, já era, mas Jesus está aqui. Jesus jamais nos prometeu ausência de luta, mas garantiu vitória sobre elas. Escute, Jesus não nos prometeu vitória nas lutas. Jesus nos prometeu vitória sobre as lutas. A luta é grande, mas eu não estou no nível dela. Uau. A luta é terrível, mas eu não estou no limite, no nível dela. Eu não tenho vitória apenas na luta, eu tenho vitória sobre as lutas. Sabe por quê? Eu não olho para essa luta como qualquer um olha. Eu olho para essa luta lá na frente. Não existe limitação aqui. Existe o sobrenatural lá. Deus vai fazer uma coisa muito maior do que você pode ver. Escute, o milagre é muito maior do que as suas mãos podem alcançar. Eu quero que você diga isso: o milagre é muito maior do que as minhas mãos podem alcançar. A tempestade está revelando a grandeza de Cristo e não apenas a limitação dos discípulos. Em segundo lugar,
Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que quanto maior o vento, maior o testemunho. Eu disse que quanto maior o vento, maior o testemunho. Declare isso, diga: quanto maior o vento, maior o testemunho. A tempestade se levanta, mas não impede o agir de Deus, não impede. Às vezes, as tempestades nada são, escute o que eu vou dizer. Às vezes as tempestades nada são além de um espírito maligno disfarçado de vento. Você está sentindo o vento, você está vendo as ondas, você está vendo o céu fechado, você está vendo o caos, e parece que é só isso. Não é, tem algo por detrás. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. O texto diz: e sobreveio, versículo 23, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento do lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Escute o que eu vou dizer: o inimigo não é descarado. Às vezes ele vem maquiadinho, se escondendo por detrás de coisas, usando pessoas maldosas, que não são nada mais, nada menos do que instrumentos dele, para trazer tristeza ao teu coração. O inimigo nem sempre fala na primeira pessoa, se apresentando, não. Às vezes ele só faz soprar um soprinho. Às vezes ele traz ventos de tribulação. Você acha que o mundo, ou as pessoas, ou até mesmo gente da sua família está contra você, e não enxerga que por detrás de algumas pessoas está o próprio Satanás. E você acha: o fulano não gosta, o ciclano não vai com a minha cara, e você vai tabelando pessoas, quando pessoas estão sendo instrumentos dele. É por isso que eu e você precisamos estar em Cristo, porque a nossa segurança não é outra coisa a não ser Cristo. Diga: a minha segurança é Cristo. E não importa, escute o que eu vou dizer, mesmo a maior tempestade tem que passar. Diga: mesmo a maior tempestade tem que passar. Entenda, pode ser o inferno inteiro levantando algo contra você, não é para sempre. A tempestade sempre tem que passar. Diga: a tempestade vai passar. Como é que eu posso identificar, pastor, uma situação não como comum, mas como espiritual? Escute: se o que te faz entrar em movimento, em ação, se o que te faz ir é obediência e propósito, se o que te faz entrar em movimento é obediência e propósito, e por causa disso algo começou a acontecer, então saiba, é espiritual. A definição é essa. Jesus estava indo para Gadara. Quando chegou lá, ele libertou o gadareno, possesso de demônios. O diabo sabia disso, por isso queria impedi-los de chegar lá. O diabo sabe o que é que vai dar essa sua obediência, esse seu propósito que Deus estabeleceu para você. Ele sabe, e ele vai usar coisas que acontecem o tempo todo para ver se você é confundido e desiste. Porque ele usa uma tempestade, afinal de contas lá tinha tempestade sempre. Então ele diz: eu vou usar uma tempestade, eles vão achar que é apenas uma tempestade, e eles não vão
eles vão retroceder, eles vão desistir, eles vão voltar atrás. Mas eu estou olhando para a gente aqui que não volta atrás. Eu estou olhando para a gente aqui que não retrocede. Eu estou olhando para a gente aqui que entendeu que a obediência e o propósito não podem ficar para trás. É muito forte isso. O inimigo usa o cotidiano, o dia a dia, o que faz parte da sua rotina, para camuflar os ataques dele, tentando fazer parecer normal o que é espiritual. Mas glória a Deus que você está aqui, porque não tem tribulação que permaneça de pé quando não encontra em você o que dominar. Essa tempestade está acabando hoje. Essa turbulência está acabando hoje. Essa tribulação está chegando ao fim agora. Mas não permita o problema de fora entrar dentro de você. Não permita o problema de fora entrar dentro de você. A tempestade ataca por fora, mas o objetivo não é apenas te atacar por fora. O objetivo é entrar dentro. É o seu ser interior. O inimigo não quer o que você tem, mas ele toca o que você tem para afetar quem você é. Quanta gente já se perdeu porque perdeu o que tinha. Quanta gente já jogou a toalha, já abandonou a fé porque perdeu o que tinha. O diabo é especialista. Nem sempre ele vai tocar em quem você é, porque ele não pode. Aquele que é de Deus, o maligno não o toca, mas ele tenta, tocando naquilo que você tem. E se você não cuida, você pega o que você tem e permite que, perdendo o que você tem, a sua identidade seja alterada, a sua essência seja comprometida. O texto diz, versículo 23: e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água. O versículo diz: enchiam-se de água. Está falando de coisas que estão fora, que querem entrar no barco da sua vida. Olha isso, é muito forte isso aqui, gente. Veja que no Evangelho de Marcos, nós não lemos os discípulos dizendo que estão perecendo. É a mesma história, mas Marcos registra de uma forma diferente. Os discípulos estão perguntando, Marcos 4:38, mestre, não te importa que pereçamos? Porque o inimigo, escute, ele não quer virar o seu barco, ele quer afundar a sua fé. É muito sério o que eu estou falando aqui. Não quer virar seu barco, não. Ele quer afundar a sua fé. Mas eu estou olhando para a gente aqui, cuja fé não vai ser afundada. A sua fé não vai afundar. Não tem notícia, não tem tempestade, não tem nada que seja capaz de afundar a sua fé. Medo, sentimento de abandono, dúvida, nada disso vai te dominar. Você tem uma palavra que foi liberada pela parte de Deus sobre a tua vida. A maior tempestade para mim, ouvindo, lendo esse texto, mestre, não te importa que pereçamos, lendo isso, eu percebo que de alguma forma a tempestade que estava acontecendo lá de fora começa a acontecer dentro deles. Que perigo, que perigo, que perigo quando o que está fora começa a dominar quem eu sou por dentro. Glória a Deus que você está aqui, porque Deus está falando contigo. Você vai sair dessa tempestade mais forte. Mas, olha o que eu vejo aqui, não confunda Jesus dormir com a ausência de Jesus.
O silêncio de Deus não é ausência de Deus. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Ele está em silêncio, mas Ele sabe o que está acontecendo. O texto vai dizer, versículo 23, adormeceu. O texto vai dizer que Jesus adormeceu. Ele estava ali dormindo enquanto os discípulos tentavam dar um jeito. Ele estava presente, silencioso, descansando, porém não significa que ele estava desinteressado. Não, ele estava ali. E aí o meu coração se enche. Sabe por quê? Não é a tempestade que acorda Jesus, mas é o clamor dos seus discípulos. Eu quero que você carregue isso contigo ao sair daqui. Não é a tempestade que desperta, não é a tempestade que acorda Jesus, não é. É a tua oração, é o teu clamor. É quando você diz: Deus, socorre-me. É quando você se posiciona clamando. É aqui que Jesus desperta. O clamor da igreja, a oração da igreja, faz Jesus se levantar. Aliás, a Bíblia diz: levante-se, Deus, e sejam dissipados todos os seus inimigos. E o contexto do salmo onde a gente lê isso, o contexto é que a igreja ou o seu povo está adorando, e o Senhor não resiste ficar assentado no trono, e Ele se põe de pé. E quando Ele se põe de pé, não tem inimigo que fique perto. O inimigo tem que sair correndo, tem que sair em disparada, porque se Deus fica de pé, a glória se manifesta. E eu vou dizer: a tua adoração, a tua oração, o teu clamor faz Deus se levantar. Olhe para alguém que está perto de você e diga: o Senhor está se levantando na sua vida. Diga: se prepara para uma intervenção poderosa do Senhor. Escute, isto é para esta história, isto é para a história do cego de Jericó, isto é para a história da filha de Jairo, isto é para a história da mulher do fluxo de sangue, isso é para a história da transformação de água em vinho, para todas as histórias bíblicas. Isto é para mim, isto é para você. Escute o que eu vou dizer. Terceiro ponto: Jesus é a resposta. Eu disse que Jesus é a resposta. A resposta é Jesus. Jesus é a resposta para todas as nossas indagações. Jesus é a resposta para todas as nossas dores. Jesus é a resposta para um mundo em crise. Jesus é a resposta para um homem pecador. Simplesmente Jesus é a resposta. Ele é a resposta. O versículo 24 de Lucas 8 diz: e chegando-se a ele o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Ele é a resposta. De verdade, a tempestade cala quando Jesus fala. A tempestade fala quando Jesus cala, quando Jesus fala. Não era qualquer um, era Jesus falando. Era o Criador falando com a criação. O Criador falando com a criação. Veja que a palavra de Jesus resolve a tempestade, cala a tempestade. Por quê, pastor? Porque é assim, quando Jesus fala, a tempestade cala. Ele fala e o câncer seca. Eu vou repetir. Ele fala e o câncer seca. O câncer seca. O câncer seca. O câncer seca. O câncer seca.
que o Senhor está falando isso? Porque Jesus está curando de câncer aqui agora. Desde a raiz o câncer seca. Quando Jesus fala, o inimigo sabe: perdi, já era, é melhor ir embora, porque é verdade. Ele fala, milagres acontecem. Ele não apenas acalma, mas confronta a origem da tempestade. Você vai observar que o texto vai dizer aqui que ele repreendeu. A palavra repreendeu traz o sentido do quê? Relacionado a que tipo de tempestade era. Ele repreendeu. O que é que estava por trás daquele vento? Por trás daquela fúria da água? O que é? São os mesmos verbos usados para expulsar demônios. Isso não é coincidência. Jesus sabia o que estava fazendo. Escute o que eu vou dizer. Pode ser de ordem natural, ou pode ser de ordem espiritual, a tempestade que você está enfrentando. Quando Ele fala, a tempestade cala. Mas mantenha a sua fé firme. Diga: a minha fé não será abalada. O barco pode balançar e muito, mas a minha fé não balança. A minha fé permanece. Não permita o medo te dominar. Escute, eu sei, sentir medo faz parte, e eu também sinto, mas eu não sou dominado por ele. Não sou dominado por ele. Onde está a vossa fé? É a pergunta no versículo 25 do capítulo 8 de Lucas. Onde está a vossa fé? A fé existia, mas também o medo existia. As duas coisas existiam. A fé estava lá, mas o medo estava tomando o primeiro lugar. Que perigo! A fé estava lá, mas o medo estava tomando o primeiro lugar. A tempestade não revelou a ausência de fé, mas a falta de um posicionamento genuíno dela. Porque está cheio de gente dizendo: tenho fé, a fé, falo, parto a fé, vou na fé, estou na fé, fala, mas é só da boca para fora. Está faltando um posicionamento. Eu não vou arredar meu pé, eu vou me manter fiel, eu vou continuar acreditando. Deus não quer apenas te livrar das tempestades, mas Ele quer amadurecer a sua fé. E eu estou olhando para a gente que vai sair daqui para viver um novo nível no que diz respeito à fé. Sabe por quê? Escute isso. Não é a sua capacidade, é a sua dependência. Diga: não é a minha capacidade, mas é a minha dependência. É o quanto você depende de Deus. Esse é o segredo. A bondade de Deus vai se manifestar mesmo quando você não merece. E isso é graça. É graça. O medo estava dominando os discípulos. Eles estavam cheios de medo, mas mesmo assim foram salvos. Porque a gente tem uma historinha para contar sempre. Para viver milagre tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer isso aqui. A gente sempre quer criar uma equação para um milagre acontecer. Talvez tudo que você tenha é medo. Talvez o medo tomou o primeiro lugar da sua vida. Talvez o medo está acabando com a sua fé. Mas você está no lugar certo. Porque se não for na sua fé, é na minha. Que se não for na tua disposição, é na minha. Se não for no teu posicionamento, vai ser no meu. Mas que essa tempestade vai calar, vai. Quem é que está comigo nessa fé aí? Quem está comigo nessa fé?
Você pode estar sentindo medo, você pode estar apavorado, você pode estar desesperado, você pode estar dizendo não tem mais o que fazer, mas a minha fé está gritando, a minha fé está dizendo tem jeito sim, tem jeito sim. Você vai dar a volta por cima. Essa palavra é para te incomodar mesmo. A gente está vivendo num tempo que tem gente justificando os problemas como sendo vontade de Deus, e não vontade permissiva, mas vontade definitiva, e adotando as realidades ruins como a melhor coisa. Não adianta, nasci para isso, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que não tem tempestade tão grande que seja maior do que o Criador de todas as coisas. Sabe por quê? A tempestade parar não depende do meu desempenho, mas de quem Deus é. Deus é bom. Deus é bom. A gente canta a bondade de Deus e às vezes duvida do que Ele pode fazer. Deus é bom. Olhe para alguém perto de você e diga: meu irmão, Deus é bom. Deus é bom. Diga para ele: confia. O nosso Deus é bom. Ele não falha, Ele não falta, Ele não desiste, Ele não está aquém, Ele não está perdido. Deus é bom. E eu quero concluir dizendo que Jesus está aqui no nosso barco. Sim, Ele está aqui no nosso barco. Hoje Ele falou comigo e disse: filho, você não está sozinho, eu estou contigo nesse barco. E às vezes a gente diz: mas é tão pequeno o barco diante de uma onda tão grande. Mas a palavra dele é: eu estou contigo neste barco. Jesus está aqui nesse barco. Eu sei, tem gente aqui que o coração está queimando, porque o Senhor está falando contigo. O Senhor está dizendo: eu estou contigo nesse barco, eu estou contigo. Imagine esse lugar onde nós estamos. Imagine a mais de Cristo como sendo esse barco. É aqui, nesse barco. Imagine uma igreja sem Jesus. Imagine um povo reunido em torno de Jesus, mas Jesus não está ali. Imagine que tragédia seria se todos estivessem aqui e Jesus não estivesse. Mas a nossa segurança é que Jesus está aqui no nosso barco. No nosso barco. A nossa fé não vai ser perdida, muito menos a onda vai virar esse barco. Ao contrário. Pense no mundo com suas grandiosas ondas se levantando contra a igreja, contra a obra de Deus. Pense nisso. Mas também pense que não é o mundo que desperta Jesus, mas é a nossa oração. É a nossa oração. A pergunta de Deus para mim e para você é: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Oh meu Deus, oh meu Deus. Veja o que eu posso perceber, o que eu posso ouvir, que aquele que está no nosso barco continua falando, e enquanto fala, a tempestade continua se calando, desaparecendo, perdendo a força. Eu não sei se você pode perceber, mas até as maiores ondas começam a se tornar uma bonança como nunca houve antes. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já estive em lugares, eu estava num pier uma certa vez olhando,
era para dentro do mar. E eu olhando, era um dia de ameaça de furacão que estava para vir logo depois. E eu estou lá olhando, e o vento está começando, e alguém disse para mim: está vendo, pastor, quando esse furacão chegar, meu Deus, tu vai ver só. E eu olhei para o mar, as ondas enormes, onda para cá, onda para lá, as árvores balançando. Uau, terrível. Mas eu também já fui em lugares que tem uma cabana, tem um rio correndo bem devagarinho, as águas são cristalinas e tudo é bonança. O sol está brilhando, a grama está verde, as flores belas sorrindo, tudo bonança. Ah, que coisa linda é quando você está num ambiente onde há bonança. Eu estou dizendo para você que o tempo de ficar assustado com as árvores balançando, com as ondas do mar batendo, esse tempo está acabando na sua vida. Está chegando o tempo de bonança. Bonança por quê, pastor? Porque escute, fora de você podem ter ondas enormes, mas aí dentro vai ter bonança. E não é o que está acontecendo fora que vai definir quem você será por dentro, mas é quem você é por dentro que vai definir como as coisas ficarão fora. A bonança de dentro vai afetar o mundo ao seu redor, e não é o mundo ao seu redor que vai afetar quem você é quem você é que vai afetar o que está fora, é quem você é que vai afetar o que está fora. A tempestade vai calar diante do poder da bonança do Espírito Santo que está dentro de você. Porque para mim, quando Jesus fala, e você sabe, quando você vai olhar para o texto da criação, você vai aprender que quando Deus falava, existem teólogos que defendem esta tese: quando Deus falava, as coisas saíam de dentro dele. Então ele dizia: haja vida, a vida saía de dentro dele. Quando sopra no homem, no fôlego de vida, sai da onde? De dentro dele. Quando Jesus se coloca de pé, repreende o vento, quando ele libera a palavra, a bonança sai da onde? De dentro dele. Eu estou dizendo que quem você é vai definir como as coisas vão ficar. Você não está saindo daqui para qualquer lugar. Você está saindo daqui para encontrar o seu destino. Onde você colocar as mãos, quem você é vai se manifestar. Por quê, pastor? Porque você não está sozinho. O Espírito Santo está se movendo aí dentro. Diga: o Espírito Santo está se movendo dentro de mim. Está na hora, minha irmã, de você chegar lá na sua casa, levantar a sua voz e dizer: calma aí, eu tenho uma marca. Eu tenho a marca do Senhor na minha vida. Eu tenho a unção do Espírito Santo. Eu tenho da presença do Espírito Santo. Eu tenho da presença de Deus. Pois eu ordeno que essa tempestade cesse nessa casa. Esse caos cesse nessa casa. O espírito disso, daquilo e daquilo outro tem que ir embora da minha casa. Repreenda, porque você tem a autoridade de Deus. Está na hora de você deixar de ser alguém que fica contemplando a bagunça, o caos, a tempestade. Está na hora de você deixar de ficar calculando a força do vento, a velocidade dele, a intensidade da tempestade. Está na hora de você parar de tentar ficar prevenindo o tempo, fazendo previsão das coisas. Está na hora de você ficar na expectativa. Parar de ficar na expectativa. Parar de ficar na expectativa e se posicionar em fé. A coisa vai mudar. Porque fé, meu irmão, ativa milagres. Eu disse que fé
ativa milagres. Eu disse o quê? Que fé ativa milagres. Eu não vou esquecer do pastor Fernando Silva. Eu viajei com um pastor que Deus usava muito. Era muito milagre, era coisa de louco. Era paralítico andando, era cego enxergando, era surdo ouvindo, coisa de maluco, coisa de doido. E eu andei com ele muito tempo. Que eu falo 10 meses. Depois eu fui trabalhar com outro pastor, mas eu fiquei com aquele pastor uns 10 meses. E eu me lembro de um dia que ele vê uma pessoa cega. Ele diz: olha, amanhã, para o cego, você vai contar seu testemunho, porque você vai ser curado. Aí o culto terminou, eu fui dormir, fiquei pensando, ele é maluco. Ele nem orou pelo cego. Depois do culto, depois do culto ele ora. Mas o cego voltou para casa como? Cego. Falei, esse cara é doido. E eu fiquei pensando, que eu que tinha feito a agenda para ele pregar naquela igreja, e eu fiquei pensando, meu Deus, amanhã o pastor, depois do culto, vai me chamar, vai dizer: nunca mais apareça aqui. Que você trouxe um cara que olha para um cego na igreja e diz: amanhã você vai contar seu testemunho, porque você vai ser curado da cegueira. Eu falei, já era. Ok. No outro dia, o cego entra. E o cego entra cego. O culto está acontecendo, eu vou ministrar louvor. Nunca ministrei tanto louvor. E ministrando louvor. E ele nem aí. Eu disse: será que ele não está lembrando que ele falou ontem que o cego ia contar o testemunho? Esse cara é doido. Eu até deixei de trabalhar com ele, porque ele era doido mesmo, me assustava. E aí aquele pastor está lá, e a coisa, culto acontecendo, aí ele vai, pega o microfone, começa, cumprimenta a igreja, fala das coisas que ele tinha lá. Tem DVD, porque naquela época tinha DVD, CD, fita cassete. Aleluia, alguns lembram, 60 anos. Ele falou e tal, e ele disse: cadê o moço que era cego, que vai contar o testemunho agora? Eu falei: ele não viu, o cara ainda está cego, meu. Ele está cego. Aí o cego ficou de pé, pegaram ele e foram trazendo ele, ele foi vindo. Mas quando ele começou a subir a tribuna, ele começou a pular. A igreja virou de ponta cabeça. Ele começou a gritar: eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. Eu não gosto de falar isso, porque tem gente que diz: isso aí é loucura, é mentira. Tem gente que não acredita, acha que é fantasia. Tem gente que fala, eu não gosto de falar isso, porque tem gente que leva por esse caminho. Mas escute o que eu vou dizer. Eu creio que quem você é em Cristo vai mudar o mundo ao seu redor. Eu creio que a unção que o Espírito Santo derrama sobre ti vai mudar as circunstâncias mais difíceis da sua vida se tornarão um palco para a glória de Deus. Se eu pudesse contar tudo que eu já vivi. É por isso que quando alguém vem e diz: pastor, a gente tem que pensar melhor nas coisas que a gente crê, porque veja bem, eu ouço, eu fico pensando, como é que eu vou fazer para anular as experiências que eu tive com Deus? Não dá. O meu Jesus é maior do que a tempestade. E eu quero concluir dizendo: convide Jesus para entrar no seu barco. Se ele estiver no barco, quem lembra daquela: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o tempo. O segredo é ter Jesus no barco. A tempestade está aí, e faça
do seu barco, o barco da sua vida, ser um lugar onde Jesus está presente. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar por você. Eu vou fazer 2 convites. São 2 convites pontuais para algo sobrenatural acontecer na sua vida. 2 convites pontuais. O primeiro convite é: se você está aqui e diz, eu quero que Jesus esteja comigo no meu barco, eu quero Jesus comigo no meu barco, eu quero a presença de Jesus comigo, eu quero entregar o meu barco para Jesus, eu quero que Ele seja o dono do meu barco. Eu quero que o meu barco seja dirigido, governado por Ele. Se você quer isso, quer entregar o seu barco para Jesus, quer que Jesus entre na sua vida, não uma experiência religiosa, uma experiência com o próprio Cristo. Eu quero, pastor. Se você quer entregar o seu barco para Jesus, aí onde você está, levante uma de suas mãos aos céus, bem alto, para que eu possa ver, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto.